Eu quero, nesse instante, meditar com os irmãos em um texto da Bíblia Sagrada, texto esse revelado no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4 e o versículo de número 18. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4 e o versículo de número 18. Vamos meditar aqui um pouco na palavra de Deus. Quero mandar um abraço para o nosso irmão Alexandre Coelho, ali da cidade de Itarema, no estado do Ceará, ao pastor Josafá Miranda, ao missionário Rodolfo Dias e ao auxiliar Sami Saboia, que compõem a coordenação do Missionários do Campo, ali na cidade de Itarema, no estado do Ceará. Que Deus abençoe a todos ali na cidade de Itarema, e vamos orar, pois a cidade de Itarema está chovendo muito e barragens já foram arrombadas, casas foram destruídas. O missionário Rodolfo era para estar aqui conosco, porém não vai poder estar, pois ele está ilhado. Algumas pessoas conseguiram ainda fugir, abandonar suas casas e ir para a cidade, mas ele, juntamente com a família, não teve o tempo de sair de sua casa e eles estão ilhados. O missionário Rodolfo era para estar aqui conosco, mas ele está preso ali, rodeado por águas e não tem para onde sair. Tem que esperar as águas baixarem para eles poderem sair de suas casas, porque não tem como passar nem para um lado nem para o outro. O rio transbordou e a cidade ficou no meio da água, bem aqui na cidade de Itarema, e o missionário Rodolfo esteve nos comunicando, enviando um vídeo, que não poderia estar aqui, porque está ilhado. Mas vamos orar, para quem sabe daqui para amanhã, as águas não baixarem, e ele possa arrumar um jeito de estar aqui, amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 18. Acompanhe comigo este texto sagrado em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e ele tinha julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próxima ao parto, e ouvindo estas notícias, que a arca de Deus era tomada, e de seu sogro, seu marido, morreram, e curvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres, estavam com ela, não temas, pois deste à luz a um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. E chamou ao menino e acabou, dizendo: De Israel foi-se a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e seu marido. E disse: De Israel a glória foi levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Queridos, nós temos aqui um texto bastante glorioso da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que expressa uma passagem decorrente às muitas quedas e declínios do povo de Israel. A Bíblia Sagrada diz que Israel tinha por
juiz, por profeta, por sacerdote, um homem por nome de Eli. E diz a Bíblia Sagrada que Eli tinha 2 filhos, um por nome de Ofni e outro por nome de Finéias. A Bíblia Sagrada diz que durante 40 anos ele vai julgar a Israel. O interessante é que, passado-se algum tempo, aproximadamente 28 anos do seu exercício ministerial, diz a Bíblia Sagrada que os filhos de Eli, eles começam a fazer da casa do Senhor como bem lhe aprouve. A Bíblia Sagrada diz que Ofni e Finéias, eles agora começam a tratar a obra do Senhor com muito desleixo. A Bíblia Sagrada diz que eles subjugavam ao povo. A Bíblia Sagrada diz que eles estavam em um declínio espiritual tão grande que, quando eles começaram a adentrar dentro do tabernáculo do Senhor, eles começavam a apresentar um sacrifício estranho ao Senhor. E por isso Deus, ele começa a pesar a mão sobre Israel. Deus, ele fala com o profeta, para que o profeta fosse até aquelas terras, para poder testificar de tudo aquilo que o Senhor havia decretado para o seu povo. O povo estava em um declínio espiritual muito grande. Porém, o que eu acho interessante é que, em contrapartida, o Senhor havia trabalhado no ventre de uma mulher estéril, por nome de Ana, e tinha introduzido uma semente no seu ventre. Aquela semente, ela vai germinar, aquela semente, ela vai crescer, aquela criança, ela vai nascer. E diz a Bíblia Sagrada que Samuel, ele é levado até a casa de Eli para apresentar ali um sacrifício aos pés do sacerdote. Porém, o Senhor já havia virado as costas para o sacerdote. O texto sagrado vai dizer que uma grande peleja, ela está acontecendo nas campinas. A Bíblia Sagrada diz que os filisteus estão se aproximando de Israel. E agora Ofni e Finéias, eles vão para a frente da batalha. E a Bíblia Sagrada diz que eles tomam a arca do Senhor e levam. Porém, o texto sagrado, ele é enfático a afirmar que quando eles chegam lá, eles são mortos e a arca do Senhor, ela é tomada. Quando aquela notícia, ela chega em Israel, diz a Bíblia Sagrada que ele toma um susto por conta da arca do Senhor que havia sido tomada, e ele cai para trás e morre, e quebra o seu pescoço. Daí a pouco, a notícia chega na casa das mulheres. A mulher de Finéias, ela toma um conhecimento, e como estava prestes a dar à luz, diz o texto sagrado que ela, por um susto, por um impulso, ela vai dar à luz. E diz a Bíblia Sagrada que ela começa a sentir muitas dores. E o texto sagrado é enfático a nos afirmar que quando ela toma um conhecimento, aquela mulher também vem a óbito. Porém, o que me chama a atenção é que antes daquela mulher ela vir a óbito, aquelas mulheres, ela anunciam a ela a respeito do nascimento em que aquela criança vem a nascer. E ela fez pouco caso disso. Ela não quis saber da criança que estava nascendo. A seu coração, seu espírito, ele estava fitado na arca do Senhor que havia sido tomada. E o que eu acho interessante, irmãos, é que deram o nome daquela criança Icabode, fosse a glória. Aquela mulher verbaliza dizendo: eu não quero saber de nada, eu quero saber da arca, eu quero saber da presença de Deus, porque a arca representava a presença de Deus que estava sobre Israel. Mas quando ela toma o conhecimento de que o seu esposo havia sido morto, o seu sogro havia sido morto, o seu cunhado havia sido morto, o exército havia perdido a batalha, o texto diz que ela fez pouco caso disso. Mas quando ela toma o conhecimento que a arca do Senhor, ela foi tomada, o texto diz que ela morre na mesma hora. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmãos? Aquela mulher está apresentando algo glorioso para as nossas vidas. Ela estava dizendo: dá para viver sem o esposo, dá para viver sem
sem o cunhado, dá para viver sem o sogro, dá para viver sem o exército, mas não dá para viver sem a glória, não dá para viver sem a presença, não dá para viver sem a presença. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmãos? Não adianta nós fazermos um congresso como esse, nós apresentarmos louvores bonitos, pregações eloquentes, se a glória do Senhor não se revelar em nosso meio. Não adianta ter estrutura se não tiver a glória. O que faz a diferença nas nossas vidas, o que faz a diferença neste ambiente, é a glória que emana deste lugar. Se a glória estiver sobre as nossas vidas, a convertência de alma, a cura, a libertação, porque o que faz a diferença é a glória de Deus sobre as nossas vidas. O que faz a diferença, o que faz a diferença nas nossas vidas é a glória de Deus. E aquela mulher, ela tem o conhecimento e ela tem a percepção disso, de que o que faz a diferença na vida do ser humano é a glória de Deus. A arca do Senhor, a presença de Deus, ela foi tomada. Mas a Bíblia Sagrada diz que aquela mulher, em um impulso, ela vem a óbito. E ela testifica dizendo: Icabode, que era o nome do seu filho dado a ele, que representatividade é: foi-se a glória de Israel. Ou seja, aquela mulher estava representando: eu prefiro morrer do que ver o meu filho crescer sem a glória de Deus. E é isso que nós temos que absorvermos para as nossas vidas hoje. A glória de Deus é que faz a diferença em nossas vidas. A glória de Deus é que faz a diferença num ambiente como esse. A glória de Deus é que faz o mover em nossos meios. A glória de Deus é quem faz haver convertência de alma. A glória de Deus é quem faz haver curas. A glória de Deus é que emana deste lugar, é que limpa o nosso ser, que purifica a nossa alma, é que nos transforma. Nós precisamos sair daqui com esta convicção. Não adianta nós trazermos pessoas aqui que verbalizem bem, que tragam uma palavra bastante eloquente, com muito conhecimento. Se não tiver a glória de Deus, não flui, não transforma, não liberta. Mas se tiver a glória, então a cura, a libertação. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que daqui a pouco a glória do Senhor, ela vai descer mais uma vez sobre este lugar. Vidas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, mas a glória de Deus, ela vai se revelar em nosso meio. Oh glória, oh glória, oh glória. Então você que está nos assistindo neste momento, sinta a glória de Deus na sua vida. Sinta a presença do Senhor sobre a tua vida.